Seja muito bem-vindo nessa manhã, manhã de cura, manhã de libertação, manhã de transformação, uma manhã escolhida pelo Senhor para transformar a sua vida, meu querido. Já vamos fechar nossos olhos nessa manhã, já vamos orar, já vamos falar com Deus, já vamos receber aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aquele que realmente nos faz acordar agora de manhã e olhar para Ele, e olhar para todas as circunstâncias e entender que por mais que eu não faça aquilo que eu gostaria, eu não vivo aquilo que eu gostaria, eu não tenho aquilo que eu gostaria, eu tenho o Senhor e Ele é suficiente. Então feche os seus olhos nessa manhã e começa a falar: Deus, o Senhor é suficiente, o Senhor é suficiente, Pai. Eu posso não estar vivendo a melhor fase, eu posso não estar vivendo o meu propósito, eu posso não estar vivendo aquilo que eu gostaria, mas o Senhor é suficiente. Nessa manhã eu te engrandeço, eu te exalto, eu te amo, eu te desejo, eu digo o quanto você é único, especial e tudo para mim, meu Senhor. Pai, eu venho me humilhar diante de Ti nessa manhã para pedir para que o Senhor venha falar através de mim nessa live, que o Senhor possa me usar como um instrumento seu para falar para essas pessoas que estarão aqui me ouvindo no dia de hoje, Pai, aquilo que o Senhor quer falar para elas, não aquilo que eu gostaria, mas aquilo que o Senhor quer falar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada filho, cada pessoa que agora possa estar indo para o trabalho, ou está acordando, ou está despertando. Eu não sei o que as pessoas estão fazendo, mas eu sei que o Senhor, meu Deus, os encontra nessa hora e diz para eles o quanto eles são amados, o quanto eles são queridos, o quanto o Senhor os espera, o quanto o Senhor os preparou para ouvir agora, Senhor, algo que vem da parte do céu. Então, Deus, que o Senhor venha falar nessa manhã conosco, em nome de Jesus. Visite cada coração, esteja conosco nesse dia, em nome de Jesus. O que eu quero falar para você no dia de hoje, meu querido, é que nós não fomos escolhidos por Jesus para julgar outras pessoas. E aí talvez você possa virar para mim nessa manhã fria aqui nos Estados Unidos, 10 graus, eu estou aqui pro lado de fora, na varanda, meu lugarzinho onde eu faço a live todos os dias, lugar frio, e eu tô aqui pensando o seguinte: cara, o que me faz acordar 5 horas da manhã aqui dos Estados Unidos para poder fazer uma live agora de manhã e falar com você que tá aí? Sabe o que me faz? Cristo. Não tô aqui por causa de homens, não tô aqui por causa de pessoas, eu não tô aqui por causa de aplausos, eu só estou aqui por causa de uma única pessoa que se chama Jesus. Jesus foi aquele responsável por transformar a minha vida. Sabe por quê? Todas as pessoas que cruzam os caminhos de Jesus, eles precisam ter a vida mudada, eles precisam ter a vida transformada. E é exatamente isso que aconteceu com a minha vida à medida em que eu fui conhecendo a Jesus. A minha vida foi sendo transformada, a minha vida foi sendo mudada, a minha vida foi sendo restaurada. E aí, quando eu viro para vocês aqui no dia de hoje, eu falo: nós não fomos escolhidos por Jesus para julgar os outros. Eu quero, em primeiro lugar, falar um pouco sobre mim. Eu sou uma pessoa que já fui muito julgado na minha vida. Eu já fui muito julgado pelas pessoas, eu já fui muito julgado pela minha família, eu já fui muito julgado pela escola, eu já fui muito julgado por muitas pessoas. Mas o que Jesus a todo momento disse a meu respeito, mesmo que as pessoas estivessem me julgando? E aí eu poderia ter entrado numa fase de vitimismo, num lugar onde eu entraria num buraco e começasse a chorar, tipo: ai, fulano tá falando mal de mim, ai, minha família fala mal de mim, ninguém acredita em mim, os meus amigos, não sei o quê. E eu decidi olhar para Jesus. Todas as vezes que alguém vinha me criticar, eu decidi olhar para Jesus. Ah, você é um viadinho, você é um gay. Não, você não pode fazer isso aqui porque o seu jeito não condiz com a nossa igreja. Não, porque o seu jeito não condiz com nada. Não, você é diferente, você é estranho. E aí eu decidi olhar para Jesus. Eu decidi pegar todos os questionamentos humanos, todos os julgamentos humanos, tudo que as pessoas diziam ao meu respeito, e eu tentei aquilo, e eu fiz com que aquilo não me importasse, sabe? Eu fiz com que aquilo entrasse dentro de uma máquina e triturasse tudo aquilo, e eu comecei a olhar para aquilo que Jesus falava a meu respeito. E o que Jesus falava a meu respeito? Que eu era filho,
que eu era amado, que eu era único, que eu era alguém especial para Ele, que eu era alguém que tinha um propósito nessa terra e uma identidade que não era aquela identidade que de fato as pessoas viam, mas era a identidade que Deus tinha para mim. Então eu comecei a ver o que Jesus falava a meu respeito. E aí quando eu comecei a ver aquilo que Jesus falava a meu respeito, eu parei de me importar cada vez mais com o que as pessoas diziam a meu respeito e muito menos com aquilo que eu achava sobre mim. E eu comecei a ver o que ele achava. E aí a minha vida foi transformada de uma vez por todas. Então o que eu tenho pra falar pra você nessa manhã é que eu não sei o tipo de julgamento que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei o tipo de luta que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei o tipo de questionamento você tem enfrentado na sua vida. Mas uma coisa eu sei. O Deus que nós servimos, Ele olha pra você de uma forma diferente nessa manhã. O Deus que nós servimos, Ele tá te olhando nesse exato momento e tá dizendo pra você: ei, eu não sei o que as pessoas dizem a seu respeito, mas eu sei aquilo que eu digo a seu respeito. Você quer ouvir aquilo que eu digo sobre você ou o que as pessoas falam sobre você? Mateus 7, no capítulo 7, nos versículos 1 e 2 diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgais, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. O que Deus está falando pra gente nessa manhã é que a mesma forma que eu julgo a pessoa que está do meu lado, eu também vou ser julgado por ela. Não por ela, ou talvez por uma outra pessoa, e principalmente por ele. À medida em que eu julgo, eu vou ser julgado tanto por outras pessoas da mesma forma e assim também pelo meu Deus. Porque, tá aqui, ó, sereis julgado com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Então, se uma pessoa tá me julgando, eu não tenho que julgar ela também de volta. Eu não tenho que julgar outra pessoa para tapar o buraco que alguém me julgou e agora eu vou julgar também. Por que eu vou fazer isso? Para receber o julgamento da mesma medida daquele que eu tô julgando? Porque se a gente levar para o lado positivo das coisas, se eu amar, igualmente eu recebo amor. Se eu me alegrar alguém, igualmente eu recebo alegria. Se eu for hospitalício com alguém, eu também recebo isso em troca. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se aquilo que eu estou plantando hoje eu vou colher amanhã, será que eu estou plantando julgamento ou eu estou plantando princípios, sabedoria e graça? Ah, Pierre, porque as pessoas me julgam, você não sabe o que você está falando, então eu também tenho que falar o que eu acho sobre as pessoas. Isso, se iguale a elas. Porque quando você se igualar a elas, você vai deixar de viver aquilo que é sobrenatural. Você vai começar a viver o natural. Porque alguém está te julgando e você está fazendo o mesmo. Só que deixa eu te falar uma coisa. À medida em que nós julgamos, nós seremos julgados da mesma maneira. Senhor, é uma guerra espiritual que está aqui nessa hora. E essa guerra ela já foi vencida por ti. Eu quero fazer isso daqui só para o Senhor nessa manhã, Pai. Então, aleluia. É eu e você. É eu e você. Então tá ótimo. Glória a Deus e aleluia. Você tem medo de mudar por conta daquilo que as pessoas vão dizer a seu respeito? Você tem medo da opinião das pessoas, do olhar das pessoas por causa daquilo que elas vão falar a seu respeito e é por isso que você não se move? O julgamento das pessoas te afetam tanto que até o medo de mudar você tem. Até o medo do olhar das pessoas você tem. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui uma pessoa que eu tinha medo de chegar nos lugares. Eu já fui uma pessoa que eu tinha medo de chegar nos ambientes. Eu tinha medo do olhar das pessoas. Como ex-homossexual, eu olhava para as pessoas e eu achava que estava todo mundo me julgando. Eu olhava para as pessoas e eu achava que estava todo mundo querendo falar mal de mim. Eu tinha medo de chegar nos ambientes, eu tinha medo de acessar os lugares. E depois de muito tempo, já acessando a minha verdadeira identidade em Deus, eu continuei tendo uns receios, algumas coisas, até que eu falei: ei, por que eu tô me importando com o olhar das pessoas? Por que eu tô me olhando com o julgamento das pessoas? Eu preciso olhar para aquele que de fato pode me julgar, porque o único perfeito é Deus. Então eu olhei para ele e eu percebi que ele não me julgava, ele me amava, ele me abraçava, ele me entregava o meu propósito e a minha verdadeira identidade. E sabe o que eu fiz? Eu parei de olhar para todos ao meu redor e para tudo que achavam sobre mim, para olhar para aquilo que ele tinha decretado ao meu respeito. Você tá olhando para quem no dia de hoje? Para a opinião das pessoas ou para aquilo que quem te fez de verdade sabe sobre você?
Ah, porque você pode dizer assim, não, Pierre, porque Deus não muda. Os homossexuais adoram dizer isso. Não, porque Deus não muda, Deus não transforma, Deus não pode fazer nada comigo. É porque você está olhando para a opinião das pessoas, você está vendo o que as pessoas dizem sobre você, você já foi abraçado pela opinião das pessoas e você deixou a opinião de Deus de lado, sendo que a opinião de Deus é a única opinião que importa, porque é a única opinião verdadeira e é a única opinião daquele que sabe quem de fato você é de verdade. E aí você está preferindo olhar porque as pessoas dizem sobre você do que para aquilo que o seu Criador decretou a seu respeito. Até quando você vai viver uma vida baseada naquilo que as pessoas pensam, naquilo que as pessoas acham, naquilo que as pessoas aplaudem sobre você, do que daquilo que Deus tem decretado sobre o seu respeito, sobre aquilo que Deus tem decretado sobre o seu respeito, sobre aquilo que Deus tem decretado sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus tem falado que de fato você verdadeiramente é. Acesse a mudança no dia de hoje, a mudança que transforma e liberta de uma vez por todas. Ah, porque eu tenho medo do que as pessoas vão achar. Eu era uma pessoa que eu tinha medo da opinião das pessoas quando eu fosse cortar meu cabelo, cara. Olha isso. Olha o nível da falsa identidade que eu tinha. Caraca. Eu ia cortar cabelo, eu ficava com vergonha do que as pessoas iam falar só porque eu tinha cortado o cabelo. Medo da opinião das pessoas. Todos os lugares vai ter julgamento, meu querido. Todos os lugares as pessoas vão falar alguma coisa. Todos os ambientes alguém vai ter que falar alguma coisa. Alguém vai ter que julgar, alguém vai ter que questionar, alguém vai ter que perguntar. Todos os lugares. Então, se eu não aprender a olhar para aquilo que Deus quer que eu faça, eu jamais vou me mover, porque todos os lugares têm julgamento. E aí hoje, nesse dia, você decide olhar para o julgamento do homem ou para aquilo que Deus acha a seu respeito. E aí você pode virar pra mim e falar assim, nossa, Pierre, aquilo que você tá fazendo aqui nas redes sociais parece um julgamento. Existe uma diferença entre comunicação da verdade e comunicação de um julgamento. A comunicação da verdade é uma comunicação que cura, transforma e liberta. A comunicação da verdade, que pode doer muitas vezes, é uma comunicação que liberta outras pessoas. Agora, a comunicação do julgamento é uma comunicação que destrói. Então a comunicação da verdade constrói e a comunicação da mentira destrói. É por isso que muitas das coisas que você está vivendo hoje tem te trago tem sido destrutivo para você. Porque você está vivendo a comunicação do julgamento. Ei, sabe por que você está nessa vida vazia ainda? Porque você está ligando para o julgamento. Porque você está ligando para a opinião das pessoas. Porque as pessoas estão conseguindo te paralisar no meio do caminho. É somente por causa disso que a sua vida está destrutiva no dia de hoje. Porque quando você decidir olhar para a comunicação da verdade, você é transformado. Porque foi o que aconteceu comigo. A comunicação da verdade me alcançou e de uma vez por todas eu tive minha vida transformada. E foi uma vida transformada não por aquilo que as pessoas falavam, mas por aquilo que a palavra decretava a meu respeito. Você está vivendo a comunicação da verdade que liberta ou a comunicação da palavra? Da palavra que liberta ou a comunicação que destrói, de julgamento humano? Começa a alinhar no dia de hoje e pensar, será que eu estou vivendo o julgamento das pessoas? Eu estou vivendo exatamente a base daquilo que todo mundo pensa a meu respeito? Ou eu estou vivendo a base do que a palavra diz sobre a minha vida? Porque se você está se movendo diante do julgamento das pessoas, você vai ter uma vida destrutiva. Logo, você não vai cumprir o seu propósito. Agora, se você estiver vivendo baseado naquilo que Deus acha sobre você, você cumpre o seu propósito porque você está vivendo baseado naquilo que Deus acha e não aquilo que o homem acha. E aquilo que Deus acha é muito mais importante, então você chega no seu propósito. Sabe por que muitos gays têm medo da mudança? Porque eles vivem baseado no julgamento das pessoas. Eles se importam tanto com o que as pessoas acham sobre ele, que eles têm medo de acessar aquilo que Deus acha sobre eles, assumirem uma verdadeira identidade, só que vai ser tão chocante para as outras pessoas que eles têm medo de mudar. E aí eles preferem ficar vivendo uma vida vazia, eles preferem ficar vivendo uma vida de mentira, eles preferem ficar vivendo uma vida onde os homens o aplaudem, do que viver de fato aquilo que Deus tem para eles, porque quando Deus chega, tem mudança, tem conforto,
pronto, tem transformação. E aí isso causa um impacto tão grande, porque um meninozinho aqui, ex-homossexual, que estava no interior do Rio de Janeiro, tinha um compromisso, tinha uma personalidade, tinha um jeitinho. Agora, ele que está nos Estados Unidos, ele tem outro comportamento, uma outra história, uma outra vivência. Só que se eu tivesse o medo da transformação, o medo da mudança, o medo do que ia acontecer na minha vida, eu jamais teria acessado tudo isso que eu acessei. Então eu tive que viver aquilo que Deus achava a meu respeito, do que aquilo que as pessoas achavam sobre mim, para poder acessar exatamente o que eu acessei hoje. Sabe por que pessoas não acessam o sobrenatural na vida delas? Porque elas estão paralisadas no julgamento do homem, ao invés de estar no julgamento de Deus. Que esse de fato importa. Esse de fato transforma a nossa vida. Esse de fato nos coloca numa posição, querido. Eu preciso te levar para 2 lugares aqui agora. Será que você está no amor de Cristo ou você está no julgamento dos homens? Amor de Deus ou julgamento dos homens? Preste atenção, as pessoas sempre vão te julgar. As pessoas sempre vão falar mal de você. As pessoas sempre vão querer te levar para um lugar negativo. Só que Deus, ele sempre vai te amar. Deus, ele sempre vai te abraçar. Deus sempre vai cuidar de você. Deus sempre vai vir trazer o lado positivo daquilo que é negativo na nossa vida. E aí você acha mesmo que Deus, ele é um carrasco? É um Deus que não gosta de você? É um Deus que te julga? É um Deus que tá aqui te atacando? Não, pelo contrário, quem tá fazendo isso com você são os homens. O que Deus faz com você é totalmente diferente. O que Deus faz com você, ele te ama. Ele te abraça, ele cuida de você. E o que eu quero te dizer nessa manhã é que enquanto você estiver com medo da mudança, com medo do olhar, com medo das pessoas, você não vai acessar aquilo que Deus tem pra você. Porque enquanto você estiver olhando para aquilo que as pessoas pensam a seu respeito, você não vai conseguir mudar. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Mude. Mude hoje, coloca como uma meta. A partir de hoje eu vou fazer alguma coisa diferente na minha vida, porque eu não tô nem aí porque as pessoas vão falar sobre mim. Eu tô me importando com o que Deus acha a meu respeito. E o que Deus acha sobre mim é muito mais importante. É muito mais importante. Os homossexuais, eles entram numa linha onde eles precisam ter a aprovação das pessoas. Por isso que eles não mudam. O gay, ele precisa entender que existe julgamento de um lado e o amor do outro. Eles confundem tudo, eles confundem que as pessoas o amam e que Deus o julga. Só que na verdade é Deus que o ama e são as pessoas que o julgam. Porque o julgamento humano nos destrói. O julgamento humano nos coloca no lugar de vítima, nos coloca no lugar de falsa identidade, nos coloca no lugar de destruição. Mas quando olhamos para Cristo, para Deus, para Jesus, entramos na linha do amor, onde de fato nós entendemos, encontramos a nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro propósito e cumprimos aqui nessa terra aquilo que nós viemos fazer. E aí chegamos em um outro lugar de vida. Só que o julgamento do homem nos paralisa. O amor de Cristo faz a gente avançar. Só que eles invertem a situação. Eles olham para o homem como amor e para Cristo como julgamento. E aí eles acham que os homens estão fazendo eles chegarem no lugar que eles têm que chegar. Só que eles estão fazendo eles serem destruídos. Enquanto Deus está querendo amá-los para fazer eles chegar onde Deus realmente quer que eles cheguem, só que eles olham que Deus está querendo julgá-los, e aí eles ficam paralisados no meio do caminho, porque eles estão no caminho do homem, e não no caminho de Deus. Uau, que analogia foi essa? Que analogia foi essa, cara? As pessoas costumam olhar tanto para aquilo que o homem diz a respeito deles, que quando eles olham para o homem como se o homem os amassem, e olham para Deus como Deus do julgamento. Enquanto Deus é o Deus do amor e o homem é o Deus do julgamento. É igual a carne com o espírito. Você acha que quem vence numa luta da carne contra o espírito? Obviamente, numa luta espiritual é o espírito. Numa luta entre anjos e demônios, quem vence são os anjos. Agora, numa luta carnal, onde eu tenho que decidir, porque eu tenho controle sobre a minha carne, eu tenho controle sobre as minhas emoções, que é a alma, e eu tenho controle sobre o meu espírito, que é o que vem de Deus. Só que eu posso permitir controlar aquilo que eu quero que se mova naquele dia. Então eu posso ser movido pela carne, eu posso ser movido pelo espírito e eu posso ser movido pela alma. Então, quando eu olho para o julgamento das pessoas ao meu respeito, eu estou olhando na ótica carnal, almática ou espiritual.
Quando eu olho aquilo que Deus acha sobre mim, eu estou olhando numa ótica carnal, mental ou espiritual. A ótica pelo qual você olha aquilo que Deus decreta sobre a sua vida define muito o que você vai viver. E também aquilo que os homens dizem a seu respeito. Jesus andou, querido, no meio dos piores. Jesus não escolheu as pessoas perfeitas para andar. Jesus não escolheu os mais capacitados para estar junto. Jesus não escolheu os mais sábios e os mais intelectuais da época para andar. Jesus andou com aqueles que eram os piores. Jesus andou com a prostituta, Jesus andou com o pecador, Jesus andou com o mendigo, Jesus andou com todos os piores. E sabe por que eu tô aqui nessa manhã falando pra você? Porque primeiro Jesus encontrou o pior aqui. Jesus encontrou o pior, chamado Pierre. E ele também está encontrando você nessa manhã, que talvez esteja numa situação bem difícil, numa situação bem complicada, numa situação bem apertada, numa situação um pouco diferente daquilo que você imaginava que você gostaria de estar vivendo. Mas é por isso que ele te encontrou nessa manhã. Ele está te dizendo: ei, a partir de hoje, a única opinião que vai importar na sua vida é a minha. A partir de hoje, a única opinião que vai importar na sua vida é a minha. Porque o que as pessoas pensam sobre você, eu não me importo. Eu me importo com aquilo que eu penso sobre você. E enquanto você estiver olhando para aquilo que as pessoas pensam a seu respeito, você nunca vai sair do lugar que você está. Enquanto você estiver olhando para a opinião das pessoas, você nunca vai sair do lugar que você está. Agora, quando você decidir olhar para aquilo que Deus acha a seu respeito, aí você muda de nível. Aí você avança. Aí você chega em outro patamar de história. Porque lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 3, diz: por que reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Good morning, Fabi! Tem pessoas dizendo o seguinte: sabe o que Deus está falando aqui nessa manhã para você? Por que você está olhando a trave que tem no olho do seu irmão enquanto, sabe? Por que você está olhando pro cisco, na verdade? Ele está falando do cisquinho, pequenininho. Por que você está olhando pro cisco que está no olho do seu irmão enquanto no seu tem uma trave? Aí Deus está falando pra gente nessa manhã o seguinte: por que você está olhando pro pecado do outro, sendo que você tem pecado? Por que você está olhando pro erro do outro, sendo que você também tem erro? Por que você está olhando pro erro lá da família, daquela família ali, sendo que na sua família também tem um monte de pecado? Por que você está olhando que aquele ali não está conseguindo mudar, sendo que você também não muda? Aí eu quero ver você responder para Deus. Aí eu quero ver você virar para Deus agora nessa manhã e dizer assim: não, Senhor, eu posso julgar porque eu sou santo. Eu posso questionar mesmo porque eu não erro não, eu sou perfeito. Eu imagino Deus te olhando numa hora dessa, né, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender que todos nós perecemos de Deus. Todos nós precisamos dele. Então eu não tô nem aí pro que a pessoa tá dizendo a meu respeito, porque da mesma forma que eu preciso do Senhor, ele também precisa. Então a opinião dele não importa. A opinião que importa é a opinião de Deus. O que a palavra de Deus declara sobre o meu respeito? O que o Senhor está falando sobre mim? O que Deus acha sobre a minha vida, sobre a minha existência, sobre o meu chamado, sobre o meu propósito, sobre o que eu tô fazendo agora? O que Deus acha de acordar 5 horas da manhã e estar fazendo uma live aqui? O que Deus acha? Porque as pessoas não estão nem aí para isso, mas o que Deus está achando que importa. A minha colheita e a minha semeadura vai ser com ele. Não vai ser com você que está me assistindo agora. Nem com a pessoa que está me julgando aqui do meu lado. Vai ser com ele. Então o que ele está achando a meu respeito? É por isso que a gente não pode deixar de fazer o que tem que ser feito. Porque se eu for olhar para o homem, eu nunca vou fazer. Agora, se eu olhar para Deus, eu faço. Ei, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Deus está te dizendo por que você está olhando para o cisco do olho do seu irmão se você não está vendo a trave que está no seu olho. Aí, sabe por que muitos homossexuais não querem mudar? Muitos gays não mudam porque eles acham que as pessoas estão julgando elas. Eles acham que os cristãos estão julgando elas. Eles acham que os filhos de Deus estão apontando o erro deles. Enquanto, na verdade, todos os dias eu estou aqui olhando para o meu cisco porque eu sei que dentro de mim há erros também e eu não posso julgar ninguém.
Os gays acham que os cristãos estão julgando eles, que o povo de Deus está se levantando contra eles, que a gente está levantando bandeira homofóbica e preconceituosa para falar mal do movimento deles, enquanto na verdade todos os dias eu olho pro cisco do meu olho, para não olhar para eles e falar com eles em forma de julgamento, porque eu sei que existe uma trave dentro do meu olho e eu não posso ficar julgando o cisco que está no olho deles. Mais uma vez eu vou te falar isso. Os gays acham que nós estamos julgando eles. Eles acham que o povo de Deus está questionando o que eles fazem. Eles acham que Deus está a todo tempo condenando eles. Mas o que eu tenho para falar para eles é que todo o povo de Deus possui um cisco no olho também. Possui uma trave no olho também. Então eu não posso olhar para o meu irmão, porque se eu estou julgando o pecado dele, eu também peco. Se eu estou julgando o erro dele, eu também erro. Se eu estou julgando e condenando ele, eu também tenho condenações. É por isso que eu pereço de Deus, eu padeço de Deus o tempo todo. E eu preciso dele 24 horas na minha vida, porque se não fosse ele, eu também seria consumido, eu também seria destruído. E aí pelo fato de acessar a verdade que liberta, eu também quero que outras pessoas acessem a verdade que liberta. Porque um dia eu fui tirado daquele lugar. Então eu também quero tirar outras pessoas de lá. Porque eu sei o que está na mão do inimigo. Eu sei o que está perecendo. Eu sei o que está destruído. Eu sei o que está no abismo, no fundo do poço. Eu sei. Só que eu saí de lá. Então eu também quero tirar outras pessoas desse lugar. Só que eu só consigo tirar em nome de Deus. Eu não consigo tirar em nome de movimento. Eu não consigo tirar em nome de pessoas. Eu não consigo tirar em nome de nenhuma coisa humana que existe nessa terra. Mas no nome de Deus eu consigo tirar. Então eu preciso falar dele. E aí se eu tiver que falar que é ele que tá falando que é errado, eu vou ter que falar, porque ele tá falando mesmo. Em nome do PR a gente não faz nada não, querido. Mas em nome de Jesus a gente faz tanta coisa. Então os gays não têm que olhar para o que o homem fala, eles têm que olhar para aquilo que Deus fala a respeito dele. Porque o homem pode de fato julgar, o homem pode de fato machucar, o homem pode de fato condenar, mas Deus está o tempo todo dizendo: ei, olha para mim, olha para aquilo que eu falo a seu respeito. Enquanto você estiver focado só naquilo que o homem fala, você nunca vai acessar a verdade do reino, mas foca na verdade que liberta, que é a palavra. É a palavra de Deus, a palavra de Deus pode transformar a sua vida. E enquanto você estiver com medo do que as pessoas vão pensar sobre você, você nunca vai acessar aquilo que Deus tem sobre a sua vida, porque Deus não habita no meio do medo, Deus habita no meio da coragem. Então tenha coragem nesse dia para acessar uma nova existência, uma nova camada, uma nova vivência, para que de uma vez por todas você seja transformado no dia de hoje e nunca mais se importe com o que as pessoas estão falando sobre você, mas sobre aquilo que ele acha a seu respeito. E deixa eu te falar uma coisa: enquanto você estiver focado naquilo que as pessoas estão falando sobre você, você nunca vai mudar mesmo. Mas deixa eu te falar nessa manhã, boa notícia é que todo mundo tem um cisco no olho, tem uma trave no olho e não pode julgar você. Porque nós todos nós precisamos de Deus. E não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para falar a verdade que liberta e todos juntos acessarem a transformação que é disponível por ela. Então, meu querido, eu, Pierre, tenho dois olhares. Eu tenho duas formas de olhar as coisas. Eu tenho duas formas de viver nessa vida. Eu posso viver todos os dias, com meu olhar fixo em Jesus. Mas eu posso viver todos os dias com meu olhar fixo no homem. Fixo na opinião das pessoas. Fixo naquilo que as pessoas acham ao meu respeito. E eu vou olhar para quem? Para Cristo ou para o homem? Eu vou olhar para Deus ou para as pessoas? Eu vou olhar para aquilo que Ele fala a meu respeito ou para aquilo que as pessoas falam sobre mim? Então eu tenho que escolher nessa manhã se o meu olhar vai ser para Jesus ou se o meu olhar vai ser para as pessoas. Ah, Pierre, qual é o exercício da terça-feira? O que fica para nós hoje, terça-feira, Pierre? Fica que você pode olhar para dois lugares. Fica que você pode olhar para duas coisas. Fica que você pode olhar para dois lados. Ou eu olho para Cristo, ou eu olho para o homem. E para onde eu fixar o meu olhar, eu vou receber algo. E se eu posso te dar uma opinião nessa manhã, eu digo para que você fixe o seu olhar em Jesus. Porque Ele é o único que nunca vai falhar com você. Ele é o único que vai te chamar de verdade. Ele é o único que vai te dizer todas as verdades que você precisa ouvir. Ele é o único, então foca nele.
Seu olhar tem que ser 100% nele. Que é o olhar da graça. É o olhar da graça, é o olhar que liberta, é o olhar que transforma, é o olhar que cura, é o olhar que muda todo o cenário da nossa vida, é o olhar que de uma vez por todas nos faz acessar lugares que a gente nunca acessou. E é por isso que nessa hora eu quero te convidar a fechar os seus olhos e acessar agora o nível de oração comigo, onde eu quero decretar e declarar que no mundo espiritual você hoje acessa o olhar de Cristo. Hoje os seus olhares são fixados em Deus. Hoje o seu olhar é fixado nas coisas do alto. Pai, em nome de Jesus eu venho decretar, declarar, profetizar sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui me ouvindo nessa hora, que o Senhor é o único que está nos olhando de verdade e não está nos julgando, Pai. E por esse motivo eu declaro e decreto que o meu olhar também para você, Senhor, vai ser fixo. Eu não quero mais olhar para aquilo que as pessoas pensam, eu não quero mais olhar para aquilo que as pessoas acham, eu não quero mais olhar para a opinião das pessoas, e eu declaro e decreto que os meus irmãos também não olharão, mas nós olharemos a partir de hoje para aquilo que o Senhor tem decretado sobre a nossa vida. Então, a partir de hoje, Senhor, eu olho para aquilo que o Senhor diz a meu respeito, eu olho para aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida, eu olho para aquilo que o Senhor falou que iria fazer, eu olho para tudo que o Senhor é, para tudo que o Senhor faz, eu olho somente para Ti, Senhor, porque enquanto o meu olhar estiver somente em Ti, tudo vai cooperar para o bem da minha vida. Agora, quando eu parar para olhar para outras pessoas, para olhar para aquilo que as pessoas acham, para aquilo que as pessoas pensam, para aquilo que as pessoas julgam, eu vou entrar na linha errada, Senhor, daquilo que eu tenho que viver nessa terra. Então, Pai, que nessa manhã viemos acessar o olhar da graça. Eu declaro, profetizo o olhar da graça sobre a nossa vida. O olhar que liberta, o olhar que cura, o olhar que transforma, o olhar que vem de Ti, Senhor. Que os nossos olhos venham estar fixados em Ti. O exercício do dia de hoje é parar de olhar para as coisas da terra, é parar de olhar para as coisas do homem, é parar de olhar para as coisas que são julgamentos, é parar de olhar para tudo que o olho natural pode ver. Mas o nosso exercício hoje é começar a olhar para tudo com a ótica de Cristo, com a ótica do Senhor. Então eu olho para o telefone com a ótica de Jesus, eu olho para a água com a ótica de Jesus, eu olho para a palavra dele com a ótica de Jesus, eu olho para a natureza e eu vejo Jesus, eu olho para tudo e vejo Deus o tempo todo. Tudo é com a ótica de Deus, tudo é com a ótica de Jesus. Tudo é com uma ótica de transformação. Então hoje nós acessamos pelo poder e misericórdia que há no nome de Jesus o olhar que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu querido. Ótima terça-feira para você. Uma terça-feira abençoada. Uma terça-feira onde eu declaro sobre a sua vida que você vai viver a partir de hoje o olhar que não vem mais de ti, vem do Senhor. Se você começar a olhar para coisas e começar a ver que você está olhando para as coisas diferentes, você olha para a pessoa diferente, você olha para a natureza diferente, você olha para sua família diferente, você olha para os seus amigos diferente, as pessoas que falam mal de você, você olha diferente, as pessoas que estão te julgando, você está olhando diferente. Saiba que esse olhar é o olhar de Jesus. E ele é o melhor olhar que você poderia ter. Então acesse esse olhar. Acesse esse olhar no dia de hoje. Esse olhar é disponível para você. Deus te abençoa, Deus te guarda e que você venha viver o sobrenatural de Deus nesse dia. E que você venha ter um olhar diferente. E que a partir de hoje e agora você venha olhar para tudo de uma forma muito diferenciada. Porque derramado sobre a sua vida, eu declaro e derramo sobre a sua vida o olhar de Cristo. Tudo que você olhar a partir de hoje vai ser diferente. Tudo que você olhar a partir de hoje vai ser diferente. Porque o olhar que você vai usar hoje não é o seu, é o olhar de Cristo. Deus abençoe, fiquem com Deus, grande beijo, Deus abençoe.